Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. Nós somos suas apresentadoras, Giovana, Renata Vieira, e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Sim, a gente está muito alegre porque você não vai saber disso assistindo, mas o nosso episódio de hoje era para ser sobre outro assunto. Mas o Senhor, Ele é vivo, o Espírito é real. E quando a gente deixa o espaço para Ele, Ele fala pra gente exatamente o que Ele quer que a gente fale. Verdade. E hoje nós queremos falar com vocês sobre algo que tem pesado muito na gente. Tantas mensagens sobre esse assunto, tantas pessoas buscando ajuda nesse assunto. E nós queremos falar com vocês sobre como florescer. Como florescer mediante as adversidades que a gente passa. Como florescer quando você encontra abandono, quando você se encontra sozinho e quando você se encontra largado, deixado por pessoas, pela sua família, e às vezes você se sente abandonado pelo próprio Deus. Então hoje nós queremos falar com vocês sobre isso. E eu tô muito feliz e me sinto muito encorajada, porque eu sei que essa palavra vai falar no seu coração. Eu sei que é muito difícil nós termos uma visão superior, vamos colocar assim, né? Sim. Você olhar com espiritualidade os momentos onde você é colocado à prova. Né? As situações ao seu redor, todas cogitam contra aquilo que Deus quer fazer. Né? Existe em nós uma capacidade de florescer em meio aos desertos. Sim. Né? Toda a Bíblia nos revela coisas muito preciosas e que precisam ser analisadas muito calmamente para que a gente não perca as joias que o Senhor nos entrega durante a leitura bíblica. Sim. Esse podcast foi feito com o propósito de te levantar, mas não te levantar com uma mentoria humanizada Sim. da raça humana. Esse podcast foi feito de uma maneira a olhar para você como um reflexo de nós mesmos, sujeitos às mesmas dores, aos mesmos desertos, às mesmas tristezas, decepções, traições, abandono, como a Jojo falou, mas olhar para isso como um verdadeiro trabalhar do Senhor para te levar em direção àquilo que Ele desejou e traçou para você. Sim. E nós não podemos olhar para o propósito maior de Deus quando eu não enxergar quem na Bíblia me dá exemplos de como agir em meio a tanto sofrimento. É verdade. Nós admitirmos que o sofrimento ele é inerente à própria raça humana. Você já nasce chorando. Você não nasce dando um sorriso. Não seria lindo você dizer que todos os bebês, quando você pega no colo, eles sorriem? Poderia ser um sinal de que está vivo. Sim. Mas o sinal de estar vivo é um pranto. Porque esse mundo, ele traz dores, ele traz doenças, ele traz decepções, ele traz mágoas. Sim. É muito mais fácil você absorver essas coisas ruins do mundo do que você, na verdade, absorver as coisas boas. É verdade. E é sobre isso que nós queremos falar com você. É verdade. E essa conversa, né, sobre o que dizer nesse episódio, essa mudança, na verdade, de tópico, surgiu muito forte no meu coração depois de uma conversa tão linda que eu tive com a minha irmã Radassa. E o Senhor falou tanto comigo sobre o significado do nome dela, sobre a história de Radassa, que talvez você conheça, Esther, né? Que foi a rainha na Bíblia que foi usada por Deus para livrar um povo inteiro, para guiar um povo inteiro da morte. E tem mais sobre essa história, que é onde a gente quer se aprofundar hoje, que é não exatamente sobre quem foi Esther, mas quem era Radassa. Porque Esther não deixou de ser Radassa, Esther se transformou
Radassa se transformou em Esther. Mas para que Esther cumpra o propósito que ela teve que cumprir, ela tinha que ter passado por esse processo que Radassa passou. Então é isso que nós queremos. Ela tinha que continuar sendo Radassa. Sim. E Esther jamais seria Esther sem antes ter sido Radassa. Sim. Não é isso? Sim. Esther, uma rainha que carregou todas as marcas que Radassa carregava. Porque se ela não tivesse todas aquelas marcas, ela não seria quem ela foi. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fala tanto sobre Esther, que estrela, ela era uma estrela, ela era a luz que o povo precisava. Ela se levantou e foi chamada para um tempo como aquele, sim. Mas porque ela era Radassa. Então, o que eu quero dizer com isso é que Radassa tem um significado muito lindo. Radassa não é estrela, Radassa era uma árvore, né? O significado do nome Radassa em inglês a gente chama de myrtle tree. Eu não sei exatamente como fala essa palavra, é verdade. É eucalipto. Mas ela vem dessa família de eucaliptos. E a minha mãe estava me explicando uma propriedade tão linda do eucalipto, mas a senhora podia falar pra gente. Como eu nasci em Belo Horizonte, né? Mas eu fui criada no interior, na cidade, na região onde eu tenho as minhas raízes, Diamantina, predomina a criação de eucalipto. Sim, né? É muito lindo. E é tremendo, todas as vezes que eu vou, eu me emociono, porque me lembra da minha infância, me lembra os caminhos que eu passei, né? E quando você tá chegando perto da fazenda do meu pai, tem eucalipto de um lado e do outro. Sim. E é, assim, uma coisa que vai a estrada inteira, são infindáveis plantações de eucalipto. Sim. Né? E quando eu olho para essas plantações, eu começava a, de verdade, ver... Acho que seu microfone está um pouquinho. Eu começava a ver por que alguns produtores rurais não arrendavam as suas terras para produtores de eucalipto plantarem os seus eucaliptos. Lá, normalmente, o produtor de eucalipto ele não tem sua própria terra, mas ele arrenda a terra de alguém e dá para aquela pessoa uma porcentagem ou um valor X por mês para que ele use aquela terra para plantar o eucalipto dele, o que daria outra pregação. Sim. Mas o eucalipto em si, ele destrói a terra pelo qual ele é colocado. Por quê? Porque ele tem uma necessidade violenta de água. E ele chupa a água completa do terreno, do solo, das terras. Sim. E ele mantém dentro dele. O que faz com que ele continue por anos sem ter água. Sim. Porque ele cresce sozinho de uma forma linda. E, normalmente, as pessoas que arrendam as terras para as pessoas que produzem e vendem o eucalipto, eles não conseguem mais vender os seus sítios, as suas terras. Por quê? Porque aquela terra já não produz mais nada. O eucalipto, ele acumula tudo de bom. Sim. E ele pode ser queimado, ele pode ser cortado, ele cresce maravilhosamente porque dentro dele fica aquela água. Então ele absorve demais. Sim. E é interessante que a pessoa tem que tomar uma decisão. Ou ela arrenda a terra para colocar o eucalipto e é uma vez só, e dali ele tem que usar aquele dinheiro, que não é barato, né? Eles pagam um valor muito bom para ele poder comprar outras terras e mudar de vida, produzir outras coisas, de tão violento que é o uso da terra para o eucalipto. Ou então ele nunca pode arrendar a terra, porque senão nunca mais ele tem poder de venda dela. Então essa é a propriedade do eucalipto que eu acredito assim ser mais forte, né? Eu achei assim algo muito incrível você olhar, né, do significado e desses elementos, né, do eucalipto, porque eu tava lendo, né, um artigo falando sobre essa árvore, falando sobre essa família, e eles realmente diziam isso, que é uma planta que ela ficava verde, né, o ano
inteiro ela fica verde, porque ela suga toda essa água, né? As folhas são, em inglês a gente fala leathery, são folhas aveludadas, grossas, né? É uma planta assim... É uma planta maravilhosa, imponente, linda. Exatamente. Inteligente, com vamos dizer assim, né? Sim, um cheiro prazeroso, uma planta cheirosa. Então, essa planta, o eucalipto, é mencionado várias vezes na Bíblia, em Isaías, em Zacarias, e também nós vemos isso na palavra Hadassa, né? No livro de Esther. No nome de Esther e de Hadassa. E ela é conhecida, eu anotei isso, pessoal, ela é conhecida... Eu tô aqui anotando tudo. Por florescer em meio à adversidade. O myrtle tree, né? Esse eucalipto, ele floresce em meio à adversidade. O ano todo pode passar, ele continua verde. Ele pode ser queimado, ele pode ser cortado, ele nasce mais forte do que era antes. Então, que imagem, a gente não poderia usar uma imagem mais perfeita para falar sobre isso hoje do que o eucalipto. É lindo, né? Você saber que você tem que passar por situações difíceis para que aquilo extraia o melhor de você e você se torne uma pessoa melhor, né? A Hadassa não seria Hadassa se antes ela não tivesse experimentado toda aquela dor do abandono dos pais, né? Do luto, da morte. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Sabe lá quantos momentos ela se sentiu completamente esquecida e no momento certo ela foi lembrada, e lembrada de uma maneira muito poderosa. Ela não foi lembrada simplesmente assim, vamos lembrar de alguém que um dia foi órfã de pai e mãe. Vamos lembrar de alguém que eu quero colocar para governar um povo inteiro como primeira dama, e através dela, toda a geração dela, inclusive a geração dos seus pais, vão ter um livramento de morte. A gente precisa de entender que nós não somos somente Esther. Nós não somos somente as montanhas que a gente alcança. Nós somos também Hadassa. Nós somos os vales. Nós somos as dores. Nós somos as lutas, as perdas. Nós somos o abandono. Nós somos os relacionamentos tóxicos, tanto amorosos quanto familiares. Nós somos uma mistura de tudo isso, para que a chave que o Senhor precisa, para que o nosso propósito se cumpra, para que nós possamos ser quem Ele nos chamou, quem Ele nos criou para fazer, para que Esther fosse quem o Senhor criou ela para ser naquele tempo, porque ela foi criada para um tempo como aquele. Você foi criado para um tempo como esse. Você poderia ter nascido em qualquer momento nos últimos 2000 anos, mas o Senhor te criou para esse momento. Você nasceu num momento muito específico, porque o Senhor tem um mistério, um propósito muito específico com a sua vida, para essa geração, para esse momento. Então nós temos que entender que Hadassa faz parte da nossa história. As lutas fazem parte da nossa história. O abandono, as dores fazem parte. E eu acho que isso é tão importante da gente lembrar, sabe por quê? Porque quando nós não entendemos isso, tudo e todos que estão ao nosso redor podem nos falhar e fazer com que isso seja a razão porque nós abandonamos Deus. As pessoas vão te falhar. As pessoas vão te abandonar. E você não pode viver uma vida onde você fecha as mãos, onde você faz um pulso firme e segura. E segura, fala com elas, não vai, não faz isso, não vai, não, fica. Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque as pessoas que o Senhor tem para caminhar ao seu lado, no seu propósito, elas vão ficar ali quando você estiver de mãos abertas. Mardoqueu estava ali quando Esther não tinha ninguém. E ele permaneceu ali quando ela era a rainha Esther. Então, que isso seja algo que te encoraje hoje.
Você vai passar por muitas perdas e por muitas lutas e por muito abandono, seja algo físico ou seja algo emocional. Às vezes você é rodeado de familiares, às vezes existem pessoas que cresceram em lares que por fora parecem lindos, com um pai, com uma mãe ali presente, com familiares, com amor, mas elas se sentem abandonadas emocionalmente, elas se sentem defraudadas, elas se sentem tristes. Sabe por quê? Porque o único lugar onde você vai encontrar o seu propósito e o conforto e o amor que você deseja e que todos nós precisamos é no Senhor. Então, é importante a gente entender que Esther ainda era Hadassah. Esther carregava as marcas da mulher resiliente que Hadassah tinha que ser para poder chegar ao rei. Ela, na verdade, ela foi uma construção dessa história, Sim. né? Nós sabemos que por detrás daquela mulher primeira dama linda, que a Bíblia diz que ela era formosa, né? Na verdade, ela passou por aquele concurso de beleza e ela ganhou. Então, a beleza dela devia ser algo notável e único. E por detrás, né, dessa beleza toda, existiam as cicatrizes, marcas e dores. Sim. Ela nunca deixou de ser Hadassah. Esther e Hadassah são a mesma pessoa. Sim. Né? Você sempre vai ser essa construção. Quiçá, quando ela recebeu o recado do primo dizendo que o povo poderia perecer, quando ela recebeu o recado de Mardoqueu de que Amã, que andava junto do rei, havia colocado um dia para que se eliminassem os judeus, passou pela cabeça dela o quanto ela deve a essas pessoas. Sim. Talvez ela foi criada pelo primo, mas eu imagino que nenhuma pessoa que vive numa comunidade tão pequena como eram os judeus, né? Um povo tão sofrido ali que se acumulava de um lado só da cidade. Eu sei que ela não foi criada só por Mardoqueu. Sim. Eu sei que Mardoqueu a criou, mas de repente a vizinha do lado cozinhava e falava: Esther, Hadassah, vem cá, come aqui com a gente, tem um pouquinho de comida, seu primo ainda não chegou. Às vezes aquela pessoa pensava: essa menina é órfã, não tem pai, não tem mãe, mas eu vou dar para ela uma janta hoje, vou ajudar ela, vou dar um banho nela, vou ajudar. Sim. Aí tinha uma vizinha da frente junto com o esposo, enquanto Mardoqueu trabalhava para poder conquistar a comida, para comprar as coisas ali para dentro de casa, né? Esther foi criada por um punhado de gente. Não foi só pelo primo. Ela conviveu numa sociedade. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que até a dor da morte, do luto, do abandono dos pais. Porque o sentimento de quem perde um pai e uma mãe é um sentimento de abandono. Eu nunca perdi os meus pais. Eu sei que um dia eu vou entregá-los ao Senhor. Mas eu já vivi algumas perdas. Talvez você também. A sensação que você tem é que morreu na sua vida algumas pessoas que você amava muito, que você dava vida por elas. Essa dor de morte da pessoa nunca mais voltar, de você nunca mais poder abraçá-la daquela maneira, com todo aquele amor. É não um sentimento, mas uma afirmação de abandono, nada além disso, é um abandono. Então o que ela sentia, e certamente todos aqueles ao seu redor jamais poderiam neutralizar essa dor, porque ela existiu, era o sentimento de abandono dos próprios pais, porque eles já não estavam ali, eles não criaram ela, eles não conviviam com ela. Ela simplesmente nem sabia como seria se tivesse um pai e uma mãe. Não. Então, nós podemos imaginar o quanto ela devia àquela sociedade, àquela comunidade, àquele povo. Ela não devia só ao primo.
Ela devia a todos que a ajudaram chegar aonde ela chegou, a ser uma adulta, uma menina, uma mulher viva, inteira, sabendo a identidade dela em Deus, graças a quem a criou, todas aquelas pessoas que ela vivia ali. Isso é uma história verdadeira, nós temos que entender. Não foi dito isso na história. Muitas pessoas ajudaram a Esther, mas nós sabemos, ela foi criada pelo primo, mas ela convivia com todos. Sim. Então ela foi criada por todos. Ela foi construída. A personalidade, o caráter, o senso social. Entende isso? Sim, sim. Sabe o que eu concluo com isso? Se ela não fosse órfã, se ela não tivesse sofrido a dor do abandono, se ela não tivesse sofrido a dor da rejeição, se ela não tivesse muitas vezes se questionado por que ela estava passando por tamanha dor como aquela, ela não seria usada por Deus para dar livramento para todo o povo judeu. Não. Porque ela só tomou uma atitude. Sim. Porque ela ainda era Hadassah. Sim. Porque as cicatrizes de quem a Hadassah era ecoaram alto a ponto dela lembrar o quanto ela ama o povo dela, o quanto ela é grata àquele povo, o quanto ela entendeu o propósito dela. Ela não se questionou as dores vividas, mas ela ressignificou as dores, movendo em direção ao propósito. Sim. De repente você está ainda questionando, como se fosse Esther questionando por que ela não teve pai. Porque eu não tive o Senhor, pai? Porque eu não tive a senhora, mãe? Porque vocês me abandonaram aí pra rua? A vizinha tinha que me dar a janta, o vizinho tinha que me dar um sapato nas datas comemorativas, porque os outros meninos todos e as outras meninas ganhavam presentes dos pais e eu nem entendia por que eu não ganhava presente dos pais. Não, eu nem tinha meus pais. Por que, Senhor, que o Senhor não me deu os meus pais? Nem que não fosse para eles não me darem nenhum presente, né? Eles já seriam meu presente. Sim. Ela nunca questionou o porquê ela era tão miserável aos olhos humanos. Assim como nós não podemos questionar por que nós estamos nos sentindo tão miseráveis em meio aos sofrimentos dessa vida. Está na hora de nós começarmos a mover como verdadeiros crentes que somos, que cremos na palavra de Deus, que diz que nós somos perseguidos, mas nós não somos derrotados. Aleluia. Nós estamos magoados, feridos, tristes, mas jamais derrotados. Nós somos passíveis aos mesmos sofrimentos. Nós não somos melhor do que Esther, do que o Senhor Jesus. Nós não somos melhor do que Ele. Seria o servo maior do que o seu Senhor? Como eu posso olhar para os meus sofrimentos e achar que eu não sou suposta a ter eles? Como eu ouso olhar para a minha história e questionar os caminhos que o Senhor tem traçado para ela? Eu só posso dizer algo e eu só posso fazer algo, que é o que eu tenho domínio, o que eu tenho controle, que é fazer como Hadassah fez, se tornar Esther. Aleluia. Usar as armas que estão nas mãos dela para cumprir um propósito maior que ela, maior até do que aquele povo todo que foi livre. Aleluia. Um propósito do tamanho do projeto de Deus. Então existe algo que tem que transcender as nossas necessidades pessoais. Sim. Existe algo que tem que transcender os nossos sofrimentos. Sim. Eu preciso olhar para as minhas pisaduras, para as chagas que eu tenho no meu corpo, para as minhas cicatrizes, porque cicatriz dói. Eu não sei se você já conversou com um médico. Ela cicatrizou, mas ela dói. As cicatrizes doem, elas não sangram mais. Isso não quer dizer que elas não doam. De tempos em tempos, as cicatrizes doem. Eu fui fazer uma consulta, eu estava com uma dor no estômago, meu médico disse, não é nada, é a cicatriz que você tirou a sua vesícula.
Eu falei, mas como assim? Cicatriz da vesícula doer? Não, deve ter alguma coisa no meu estômago. Ele disse, não, Renata. E quem disse pra você que porque não sangra mais não dói? São cicatrizes. E eu tenho no meu coração algo que Deus colocou. Sabe por que as cicatrizes doem? Para te lembrar do seu destino. Para te lembrar onde você estava e aonde você ainda tem que ir. Para te fazer lembrar que você é um sobrevivente. Que você é um guerreiro de Deus. Se as cicatrizes não doessem, de repente você nem lembraria delas mais. Não. Mas porque elas doem, você é remetido às batalhas que você sobreviveu. E assim, Esther foi usada de uma maneira tão poderosa. Sim. Que até hoje nós estamos aqui com você falando dela. Sim. Eu acho que se tem um povo que poderia ter desistido há muito tempo de qualquer projeto de Deus, eu sei que nós somos parte desse povo. Amém. Um povo que poderia olhar para todas as adversidades e todas as guerras e todas as lutas, cada um dos obstáculos, e falar, sabe de uma coisa? É difícil demais. E isso não é pra mim. Esse povo somos nós. Nós poderíamos ter desistido e nós teríamos razões. Talvez você tenha muitas razões para desistir nesse momento da sua vida. Mas saiba, permaneça. E eu quero ler para vocês um versículo. Olha, só porque eu ia ler, ele desapareceu. Quero ler um versículo em Abacuque. Parece que ele é meio longo, mas não é. São somente 3 versículos. 3 versos. E tá escrito assim, Abacuque 3, 17 ao 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é muito lindo. Aleluia! Isso é muito lindo. Não deixe com que toda essa dor do processo de se tornar Esther faça com que você esqueça de quem o Senhor é na sua vida. Faça com que você esqueça que você foi comissionado, que você foi apontado, que você foi comprado. O Senhor Jesus pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Nós não somos donos de nós mesmos, nós fomos comprados. Nós fomos apontados para uma obra muito grande, como Esther. Não pense que foi só 2000 anos atrás que o Senhor trabalhava da forma miraculosa que Ele trabalhava, que o Senhor fazia o que Ele fazia com o povo dele, que o Senhor levantava pessoas como José. Não, o Senhor trabalha dessa forma hoje, e o Senhor trabalha, na verdade, ainda mais, de uma forma ainda mais poderosa hoje, porque Ele falou que Ele iria fazer dessa forma. Aleluia. Ele falou, eu vou fazer coisas ainda maiores. Então, as pessoas ao seu redor podem agir dessa forma com você, podem te abandonar, você pode estar sofrendo, você pode ser um órfão. Às vezes você está nos assistindo e você hoje está pensando assim, poxa, esse sou eu sou órfão, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho nesse mundo e ninguém me ama, eu não sinto amor de ninguém, eu não sinto propósito, sentido nenhum dessa vida. Não se engane, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas nos enganam, elas nos cegam para nós não enxergarmos a grandeza de Deus e de tudo que Ele tem feito para nos sustentar até aqui. Isso, o abandono, não pode fazer com que você sinta que o Senhor é um Deus de abandono, que o Senhor é um Deus ruim, que o Senhor é um pai que não cuida, que o Senhor é um pai que não ama, que o Senhor é um pai que não quer te abraçar e te acolher e cuidar de você. Ele é o seu pai. Sim.
Então, as pessoas vão te falhar, mas o Senhor não é um Deus que nos falha, Ele não é um Deus que nos abandona. E me entristece tanto quando eu recebo comentários de pessoas, quando eu recebo mensagens de pessoas dizendo: você não sabe o tanto que eu só queria ouvir um eu te amo de alguém. Você não sabe o tanto que eu sofro porque eu me sinto tão sozinho. Eu acho que isso também foi uma das coisas que nos trouxe a entregar essa palavra do Espírito para vocês. Sabe por quê? Porque uma das maiores crises que existe no mundo hoje é essa crise de perca de identidade. Sim. É uma crise, é um problema que leva pessoas não somente a abandonar o próprio Deus e esquecer que Ele nos ama, mas levam pessoas a caminhos tão escuros, tão terríveis, né? É um caminho que, quando você não conhece a sua identidade, quando você não compreende que você tem um pai zeloso, um pai que escreve a sua história, um pai que você tem que confiar nele porque você não conhece o seu próprio futuro, mas ele estabelece cada um dos seus passos. Ele escreveu a sua história, ele sabe do fim. Que delícia você poder confiar em alguém que já escreveu a sua história, que sabe do fim antes mesmo dela começar. Sabe? Esse problema de identidade, essa crise que nós estamos vivendo no mundo hoje, essa crise que tem levado, né, os presidentes dos países a agir da forma que eles agem, a estabelecer os princípios que eles estabelecem, que faz com que pessoas se desviem do Senhor completamente, né? Faz com que o inimigo distorça todo o princípio bíblico. Por quê? Porque existe, né, tão forte hoje na nossa geração a homossexualidade, né? Por que existe essa crise mundial onde nós nos sentimos, assim, no direito de fazer o que a gente bem pensa, falar o que a gente bem pensa e fazer o que a gente acha que a gente deve fazer? Por quê? Porque a gente sente falta de um pai. E hoje eu quero te dizer que você tem um pai. Você tem um pai celestial que te ama, que te alcança através do Espírito dele nesse mundo tão temporário que a gente vive. É um pai que não te abandona. É um pai que cuida de você. É um pai que, sim, ele não quer só fazer milagres grandes na sua vida e através da sua vida. Ele quer cuidar de cada detalhe, cada momento da sua história. Ele quer preparar para você cada momento especial da sua história. Eu vejo tantas pessoas que somente acreditam que o Senhor só vai cuidar de mim, Ele só vai ligar para mim se eu pedir Ele algo grande, mas que o Senhor não cuida dos detalhes. Mas eu quero te lembrar que o Senhor cuida dos detalhes. A palavra fala que Ele sabe cada fio de cabelo que tá na sua cabeça. Então, se esse não é um Deus de detalhes, eu não sei o que é. Verdade. Né? E aquela verdade onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós olhamos que tudo que Hadassah viveu, cooperou para que ela se tornasse Esther. Quando eu olho para a história de Paulo, eu fiz uma revolução na Bíblia só ao redor de Paulo nesses últimos tempos, e eu comecei a me admirar muito com a postura dele. Não é à toa que Paulo escreveu 70% a 80% do Novo Testamento. Por aí, uns 70%, né? Eu ainda vou olhar com calma esse índice. Mas ele escreveu, sim, a maior parte. Por quê? Paulo foi preso, açoitado. Ele teve perigos de morte. Ele sofreu 3 naufrágios. Ele sofreu 195 chibatadas por judeus maus. Sabe o que é chibatada? 195 chibatadas. Tá documentado na Bíblia. Ele foi castigado com varas, fora essas 195 chibatadas, por várias vezes, castigado com varas. Paulo sofreu 3 naufrágios. 3, eu escrevi para me não esquecer. Sim. Ele sofreu inúmeros apedrejamentos, apedrejamentos. Eu não conheço ninguém que já sofreu apedrejamento, você já? Não. Ele sofreu
com salteadores, com gentios. Ele sofreu com o mar revolto. Ele sofreu com falsos irmãos, porque eram os mesmos que não aceitavam a verdadeira conversão dele, o testemunho dele ter sido um assassino antes, mas depois ele se tornou um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Ele sofreu com frio. Ele sofreu com nudez, sem roupas. Ele sofreu fome, sede, trabalhos pesadíssimos. E ainda assim, quando ele estava naquela prisão escura chamada Marmetina, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 17, ele diz para Timóteo: eis que a única coisa que eu digo é que eu fui liberto da boca do leão. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou tecer todo o mal que eu sofri durante a minha história. Yeah. Se eu começar a falar sobre os sofrimentos de Paulo, aí eu vou para os de Jó, aí eu vou para os da própria Esther, Radassa. Que ideia é essa que nós temos? De que depois que eu recebo o Senhor, eu tenho que viver uma vida quase perfeita. Que ideia é essa que eu tenho às vezes do meu Deus? De que porque eu tenho Ele, eu não vou passar por dificuldades. Quando a Bíblia diz que quando existiam Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor não os livrou da cova, do fogo, mas ele entrou dentro do fogo com ele. Paulo, dentro daquela cova Marmetina, o Senhor estava lá junto com ele. Em nenhum momento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros, você vai ver Deus apenas livrando o povo. Yeah. Você vai ver Deus livrando o povo, vírgula, em meio à dor. Em meio ao deserto. Em meio ao deserto, o Senhor mandava fogo à noite por causa do frio. E ele mandava a sombra de dia por causa do calor. Ah, pastora, mas será que eu não poderia pedir para ele poder tirar o frio ou ele tirar o calor? Para ele tirar a dor, para ele tirar o abandono, para ele tirar a traição, para ele tirar a falsidade, para ele tirar aquilo que me fere, que me violentamente mata todos os dias? Não. Não. Porque o que interessa ao Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é se relacionar com você. E a forma como ele faz é permitindo você passar por situações onde você vai clamar o nome dele. Onde você vai se achegar a ele. Aonde você vai entender que com ele você pode vencer, mas sem ele você já perdeu. A forma como Deus trabalha é botando Paulo e Silas na prisão, aprisionados ali para morrer no outro dia. Mas eles cantavam. Quando eu canto, quando eu adoro, é quando eu estou livre internamente, eu não estou na prisão. Sim. Eu estou livre. Sim. E eu só sou livre, a Bíblia diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre da dor. Aleluia. Seja livre da mágoa. Seja livre da revolta. Eu sinto que com aquele sofrimento, Esther, Radassa, poderia ser uma pessoa magoada. Ela poderia ser alguém extremamente revoltada com a própria condição de órfã. Por não ter tido uma vida como qualquer pessoa regular teve, qualquer menina. Quanto maior são as suas dores, maior são as suas bênçãos. Aleluia. Quanto maior são os seus abandonos, maior o Senhor se paterniza de você. É verdade. Se aquele marido te abandonou, se aquele pai te abandonou, se aquele amigo te abandonou, se aquela mulher te abandonou, se o seu líder espiritual te abandonou, se o seu irmão te abandonou, se a sua irmã te abandonou, adivinha?
mais ainda, o Senhor se apaterniza de você. É verdade. Mais ainda, Ele se aproxima de você, porque Ele jamais vai te dar uma carga maior do que você pode carregar. É verdade. E nós sabemos que a responsabilidade do Senhor cresce. Porque Ele diz, a quem muito eu cobro, também muito eu dou. Por quê? Porque eu tenho consciência. Ele, como Deus, tem consciência. Sim. Das suas necessidades. Sim. Ele tem consciência de que Ele te coloca numa balança e que você tem sido cobrado nessa balança mais que outros. Sim. Esther, quando Hadassah, foi mais cobrada do que todas as moças daquela geração. Porque quem sabe umas ali eram também órfãs, mas tinha outro. Tinha às vezes um pai ou uma mãe. Quem sabe existiam garotas até mais feridas que Esther ali. Mas com certeza o futuro dela também foi grande. Porque depende com o que eu faço com o que fazem comigo. Sim. Eu não acredito que na geração dela teve alguém tão poderoso quanto o que ela fez, quanto ela. Sim. Porque muitas vezes o Senhor tem um mistério com a nossa vida, com a sua vida, e você não consegue ver no sofrimento os seus propósitos. Não. E você não se resolve na sua identidade. E aí o que acontece? Fica perdido o seu propósito de vida. Fica perdido. Você acredita nas mentiras do diabo. E aí, quando eu acredito nas mentiras daquela pessoa que disse, ele se torna o meu pai. Então ele começa a te dar o destino que ele planejou para você. Porque você está acreditando nele. Quando ele diz, você é órfã. Esther disse, não. Eu estou órfã. Mas eu tenho um pai que é o Senhor. Tanto que ela continuou servindo ao Senhor no palácio. Ele era rei no coração dela. O Yahweh. O Nissi. Aquele que vai à nossa frente. Então, ensurdeça os seus ouvidos para situações ao seu redor e aquilo que te mostra, o que os seus olhos veem. Feche os teus olhos por um momento e começa a ver os sonhos de Deus quando te permitiu passar por aquilo, já que Ele é um Deus onisciente. É verdade. Se Ele sabe todas as coisas e se Ele te permitiu passar por esse abandono, Sim. Se Ele permitiu você passar por tantas dores, você tem que olhar para Ele e dizer, Senhor, me mostra minha missão. O que o Senhor quer fazer comigo? Sim. Que é o que nós fazemos da nossa vida, né, Giovana? Isso não é algo que a gente leu, isso é algo que nós vivenciamos. Sim. Sim, tem algo muito lindo que vem disso, que não é você olhar para o Senhor e falar assim, Deus, por quê? Mas é você olhar para Ele e falar, Deus, para quê? Para quê que eu tive que viver cada uma dessas cicatrizes, cada uma dessas dores? Qual é o propósito? O que o Senhor quis extrair de mim? Porque a gente sabe, né, que tanto com o azeite quanto com o vinho, né, a oliva e a uva, a gente sabe que quando a pressão ela é mais forte, né, que ela passa por uma prensa, que ela é esmagada, quanto mais forte, melhor é o azeite, melhor é o vinho, né? Então, isso é algo que a gente não tá falando só de algo espiritual, isso é algo que acontece no mundo, né? Que acontece... É física, né? É uma loja... É física, entendeu? Isso acontece, por quê? Porque tudo isso é um reflexo do mundo espiritual. Que quer dizer o seguinte, quanto mais pesado, mais forte a dor, como a senhora disse, maior é a sua vitória. E você tem que entender que o que eu entendo, olhando para a minha vida, é que eu não seria nem 1% de quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi até o dia de hoje. Os dias bons e os dias maus. Todos cooperaram pro meu bem, para me tornar quem eu sou hoje. E eu tenho certeza que quando você olha para sua história, você vai poder dizer que se você não tivesse passado por cada
uma dessas dores, por cada uma dessas batalhas, por cada choro, por cada clamor, você não seria quem você é hoje. Porque hoje você é uma pessoa transformada. Hoje você é uma pessoa que tem conhecimento. Um conhecimento diferente do que você tinha antes de passar por esse problema e por essa dor. A gente passa por várias situações diferentes que são muito difíceis, mas elas não são para nos matar. O Senhor, ele não deixou Jó passar por tudo que ele passou para matar ele. O Senhor deixou Jó passar por tudo aquilo porque o Senhor queria extrair o melhor de Jó. Porque o Senhor queria saber o que existia dentro do coração dele. O ouro, quando ele passa pelo fogo, a gente não olha pro ouro bruto e fala assim, olha que coisa mais linda, que coisa mais brilhosa, eu vou colocar isso num anel e vou pôr no meu dedo. Não, a gente, quando extrai o ouro, ele tem que passar por um processo, passar pelo fogo, ele tem que ser refinado. Para ele ter valor, né? Porque se o ouro não for refinado, as impurezas, tudo aquilo que não pertence ali, não vai poder ser dissolvido para que só o ouro mais puro permaneça, o ouro mais caro. Então que seja assim na sua vida e na sua história, que você reconheça que o processo de refinamento, o processo de Esther faz parte da sua história. E ele não faz a sua história ser melhor ou pior do que a história de ninguém. Ele simplesmente faz com que você enxergue o seu propósito da forma mais clara possível. Porque se você não passar pelo processo de Hadassah, se você não passar pelo processo do refinamento do Senhor, porque refinamento nas mãos do Senhor é o melhor refinamento que você pode passar. Eu não quero nunca passar pelo aprendizado, pelo refinamento do mundo, nas mãos do mundo, porque eu sei que dói muito. Dói muito. E eu não preciso de experimentar para me poder saber. Eu vejo na vida de pessoas que dão testemunho hoje. Eu vejo tantos processos que a minha mãe já passou e ela testemunha hoje. E ela conta na história dela, no livro dela. São coisas que eu pego e eu tomo aquilo como um reflexo. E eu falo, sabe, Senhor, então que o Senhor me refine. Porque se eu tiver que passar pelas mãos do mundo, eu sei que vai doer muito, porque eles não têm misericórdia. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor tá fazendo isso pro meu bem. Não é porque o Senhor quer que eu passe por dores. Não é porque o Senhor gosta de me ver chorando, gosta de me ver triste, Pai. É porque o Senhor quer extrair o melhor de mim. E para que você encontre o seu propósito e para que você chegue no melhor, para que a chave daquilo que você vai se tornar, tudo aquilo que você vai se tornar um dia, aconteça, você tem que passar por esse processo de Hadassah. Verdade. E, não esquecer que você ainda é Hadassah. Uma coisa que é um ditado do mundo que dos poucos ditados que eu gosto e concordo é What doesn't kill you makes you stronger, né? Uau! Aquilo que não te mata te faz mais forte. Yeah. Depende do que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Aquilo que não te mata. Sabia que morrer é uma escolha? Morrer é uma escolha. As pessoas que eu já conversei que dizem nos últimos estágios ali, ela tem que se entregar. É uma entrega. Você pode até, sei lá, acontecer alguma coisa, um desastre, você receber um tiro na cabeça, morrer na hora. Ok. Mas eu tô falando com pessoas vivas que estão passando por sistemas de depressão, tristeza, angústia. Você precisa decidir viver. Você precisa decidir ressignificar o que fizeram com você. Yeah. Você precisa olhar para suas dores e dizer: você não foi grande o suficiente para me matar. Pelo contrário, você foi usada por Deus para me fortalecer. Yeah. É a história da minha vida. E é a história da vida de muitas pessoas que entenderam o seu propósito. Sim. É a história da vida da Jojo. É a história de mulheres que sobreviveram a tanta coisa. Sim. É a história de homens que passaram pelo fogo e saíram do outro lado infinitamente mais fortes.
É verdade. Depende de você resolver se sujeitar a Deus. Não se revoltar. Ser humilde para entender que todas as coisas, até os adultérios que você sofreu, as dores do abandono dos seus pais, a dor dos abandonos da vida, das traições, das mágoas, das calúnias, da justiça própria. Quando você resolve, querido, colocar tudo isso nos pés do Senhor, é uma revolução no mundo espiritual. É como se as escamas dos olhos caíssem e você não precisasse mais ir a nenhum lugar para entrar no Santo dos Santos. É como se estivesse você e o Senhor durante o tempo inteiro. Num mistério onde você entendeu que você pertence a Ele. É verdade. Que Ele te pertence. E eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E como eu sou do meu amado e Ele é meu, nós nos pertencemos. Você se sente um com o Senhor nesse jardim fechado, que é o nosso coração. Sabe o que acontece? Tudo que acontece com você está sob o domínio dele. Aleluia. Você se acalma. Você não consegue mais ficar na carne. Você não consegue mais enxergar para aquela pessoa que te feriu e ver um inimigo, um antagonista. Você não consegue mais olhar para as pessoas que te traíram, te abandonaram, como os seus algozes, mas você olha para eles e pensa: Senhor, tenha misericórdia dele, que não sabe o que está fazendo. Ele não tem ideia do que ele me feriu. E com o tempo, sabe, o Senhor vai trabalhando nos nossos corações, a ponto de você literalmente poder fazer o que o Senhor recomenda, que é orar pelas pessoas que nos ferem. Orar por aqueles tão chamados inimigos ao olhar do mundo, né? Às vezes eu falo isso e as pessoas podem pensar que é por falsidade. Eu falo muito para as pessoas no meu Instagram, nos lugares: eu amo você, eu amo você, eu amo você. Porque quando o Senhor está com você, é uma unção de amor que você tem por vidas, por pessoas. Quanto mais aqueles que te rodeiam ou já passaram pela sua história, você não consegue se mover como um credor. Você olha para a sua história e para a história de vida daquela pessoa e você diz: somos todos devedores. Somos todos indignos. E imerecidamente somos amados pelo Senhor, então eu tenho que amar aquela pessoa. Verdade. Eu tenho que me portar como alguém perdoador. Verdade. Eu tenho que resolver colocar para trás as minhas mágoas. Eu tenho que enfiar minha justiça própria no bolso. É impossível você dizer que crê no Senhor, que caminha com Ele, que crê nele, no Deus do impossível. O Deus que... Eu tô falando de um Deus que segura o sol no lugar. Eu tô falando de um Deus que segura a terra para se mover a distância e a velocidade necessária para que você possa caminhar e ter uma vida normal. Sim. Eu tô falando do Deus que sabe a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. Será que Ele realmente não tem o conhecimento ou o domínio sobre a sua vida a partir do momento que Ele entende que você decidiu por viver uma vida com Ele? É necessário agora você tornar mais forte aquilo que veio para te matar. É verdade, é verdade. Aquilo que não te matou porque o Senhor te segurou nos braços. E se Ele te segurou nos braços, Ele não te permitiu passar para o mundo dos espíritos ainda, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. Aleluia. Quanto mais você é provado, quanto mais fogo no cadinho, mais o ouro é puro. Aleluia. Amém? Eu oro para que você seja fortalecido. Aleluia. Justamente por causa das suas fraquezas. Olha, o inimigo, ele diz: você é um derrotado porque te aconteceram isso e aquilo. Todas aquelas coisas horríveis que fizeram com você. E sabe o que Deus diz? Justamente por causa que fizeram com você isso, aquilo e mais aquilo, é que você é um vencedor. Aleluia. É o que te torna vencedor.
Aleluia. O que te torna vencedor não são os seus dias de glória. O que te torna vencedor são os desertos, são as lágrimas, são os erros. É aquilo que você não queria viver e você é sujeitado a viver. Aquilo te transforma lá dentro. Aleluia. E se você escolher, pode te transformar para ser uma bomba nas mãos de Deus. Amém. Deus, ele tem propósito, porque senão você não estava como um ser vivente mais. Eu creio nisso. Para minha vida, para a vida da Giovana, para a vida do meu esposo, da minha casa, da minha família. Amém. Sou muito feliz por cada cicatriz. Amém. Hoje eu consigo olhar para as mágoas genuinamente e dizer obrigada pelos dias de lágrima. Porque elas me fizeram ter uma compreensão completamente diferente, mais profunda de quem é o Senhor. Aleluia. São justamente as nossas lágrimas que nos trazem perto daquele que pode colher. Amém. Sem lágrimas não há necessidade dele chegar tão pertinho, porque não tem lágrimas para colher. Eu creio nisso e eu oro para que você creia também. Aleluia. Amém? Essa palavra, ela foi muito poderosa. Eu espero que ela tenha sido... Cadê o lençol, né? Não pode ser um napkin, tem que ser lençol. Espero que ela tenha sido transformadora. Que ela transforme não só a sua vida, a sua história, mas eu te convido a estar compartilhando esse episódio com muitas pessoas. Que você venha estar se inscrevendo no canal também e ativando o sininho. Porque, fazendo os comentários. Por favor. Dando ideias, né? De novos temas, né, Jojo? Faça comentários se isso falou com você de alguma forma. Mas principalmente também nos siga nas redes sociais, porque nós vamos sempre estar postando logo que um episódio novo sair. Se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Porque toda segunda e quinta-feira isso, terão episódios novos. É isso daí. E a gente tá muito feliz. Fora isso, tem as lives, né? Que a gente vai estar. Sim. Então a gente tem muito conteúdo, muita coisa preparada pra vocês. Vocês não podem perder. Vai compartilhando com todo mundo. Já segue aí e clica no like, porque a gente quer que espalhe esse podcast. Pra que isso ajude o maior número de pessoas que você imaginar. Sim. De repente você conhece alguém que precisava exatamente dessa palavra. É verdade. E assim, sabe? A Bíblia diz, não é só você fazer o mal que é ruim. É, às vezes, eu poder fazer o bem e me omitir. Sim. A Bíblia diz que é tão culpado quanto. Não quero botar essa culpa em você. Mas quantas vezes, às vezes, eu sei de fazer algo ou enviar um vídeo para alguém e eu não faço por timidez, vergonha, alguma coisa. E depois o Senhor me acusa, assim, o Espírito Santo fala comigo, poxa... por que você não fez aquilo? Às vezes depois eu até encontro a mesma pessoa dizendo que precisava de uma palavra de Deus e eu falo, poxa, eu me omiti, né? Verdade. Não se omita, não, né? Vamos ajudar o maior número de pessoas possível. Esse podcast não é para nossa glória e não é para o nosso nome. Não. É para que o nome do Senhor, o Deus que caminha conosco, Amém. Que também caminha com você, eu tenho certeza, senão você não estaria nem mesmo assistindo esse podcast. É verdade. Né? Quem se sujeita a assistir 1 hora de podcast que não tem nada a ver com aquilo que ele crê? Eu acho muito difícil. É verdade. Né? Não, deixa o Senhor te usar nesse momento. Deixa ele te usar. Porque eu sei que o Espírito vai falar com você. Exatamente isso. E olha, muito obrigado por assistir, por nos ouvir até o final aqui. Se você ficou com a gente, muito obrigada. Pela paciência. E um grande beijo, que o Senhor te abençoe muito. Nós estamos muito felizes. Até o próximo episódio.